Então, Marli, É, como você me perguntou da alimentação, primeiro cuidado que você tem que ter com a alimentação, evitar comer o carboidrato isolado. Às vezes a gente vai na sim, padaria, pega um saquinho de pão, o pão vem cheiroso, quentinho, quentinho, aí fala, ah, eu vou comer um pão, aí come só o pão, né? é, Outro dia, outro dia a minha comadre falou assim, o menino dela tava com essa questão do açúcar no sangue, né? Tava meio altinho sim. para ele. Ah, Ela falou, ai, mas ele adora comer pão puro. Aí que tá o problema. Então a gente é, precisa reeducar essa criança, esse nosso paladar, que gosta de comer só o pão, só o arroz, é, né? Pra gente verdade. combinar esses alimentos com outros nutrientes. Certo, Então, ao invés de comer só o pão, a gente pode passar uma manteiga nesse pão, colocar ali uma carninha no meio do pão, do colocar pão, um é verdade. queijo no meio do É, pão, um ovo, um ovinho no meio do eu pão, muito amo. bem, colocar um ovo no meio do pão. Certo, Então, esse é o primeiro ponto, evitar certo. comer os carboidratos isolados. E Isolados. aí, já quero complementar aqui que pensando nisso, qualquer carboidrato, mesmo que seja um carboidrato simples, você pode Sim, transformar ele em uma refeição de baixo índice glicêmico. O que eu sim, quero dizer com isso? Quando você combina esse carboidrato com outros nutrientes, sim. a digestão vai ser mais lenta. Então você Ah, não precisa se preocupar tanto em sim, comer só carboidratos complexos. O que é o carboidrato complexo? É quando o alimento ele tem mais fibras por natureza, ele tem mais sim, gordura por natureza. sim, E aí sim. esses alimentos eles são ditos como os alimentos saudáveis e equilibrados e que você só pode comer isso. Então, por exemplo, o abacate. O É, abacate é o salvador da pátria, né? Das é, frutas. é. Ah, não, tem que comer abacate porque abacate tem baixo índice glicêmico. Por que ele tem baixo índice glicêmico? Porque ele tem mais gordura. E pouco Mas mais, menos açúcar, né? na verdade, ele vai fazer uma digestão mais lenta. Ele É, tem, ele tem açúcar, ele tem tem. carboidrato, É, tá? Porque o carboidrato não quer dizer que é mais doce. O arroz certo. não é Não, doce e tem bastante tem carboidrato, tá? bastante, é. Então, a questão do abacate, por exemplo, é que ele tem mais gordura. Mas ok, você pode pegar uma banana que não tem gordura, que não tem quase fibra, né? Que é uma Sim, fruta de alto índice é, glicêmico, que é uma vilã. é, O que a gente faz com a banana? A gente pega a banana e combina ela com alguma outra coisa, algum outro alimento que tem gordura e que tem fibra. Então você pode certo. pegar, por exemplo, uma colherinha, uma colher de pasta de amendoim que tem gordura. Você pode comer com uma É, castanha. Você certo, pode combinar a banana com uma granola, com né? linhaça, É, com aquilo que você mais gosta. Você não sim, precisa ficar se prendendo é, ao que é dito que é é, saudável e que é o salvador. certo, Então, primeira coisa é acabar com esse sentimento de culpa com relação aos sim, alimentos. Seja pão, seja mel, seja certo, arroz. Todos sim, esses alimentos, eles são saudáveis. certo, Todos todos esses alimentos podem fazer parte da sua rotina e certo. mesmo assim você baixar o açúcar do sangue e manter a glicemia normal. E aí tem um outro ponto também que eu quero dizer, que eu já Sim, falei, que é a carga, que eu quero é, reforçar, que sim, é a carga glicêmica. Além de combinar os alimentos, os carboidratos com é. proteína, com fibra, com gordura, a gente precisa tomar cuidado com o quê? Com a quantidade. A quantidade. Tá? Sim, A gente não deve exagerar nas quantidades. certo. Gi, como é que eu sei que a quantidade é ideal para mim? E às vezes você vai no nutricionista, no endócrino, no médico, Certo. e aí vem aquele cardápio com as quantidades, É. né? 3 colheres de arroz, Ah, 3 colheres de feijão, uma banana, uma maçã, meia maçã, né? E vem é. 30 gramas de não sei o quê, 100 gramas Certo. de bife, vem as Certo. quantidades. Só que é muito difícil a pessoa, o profissional,
acertar a quantidade de cada alimento que você precisa. Porque cada dia nosso é um dia. Cada dia a gente tem um nível de fome, uma quantidade de fome, depende do quanto você dormiu, depende de quanto exercício você fez, depende de como está seu corpo naquele dia. Alguns dias o nosso metabolismo está mais acelerado, em outros dias está menos, depende da temperatura do ambiente, depende também do seu metabolismo, quanto de massa magra você tem no seu corpo. E o nosso corpo, ele é muito sábio. A natureza é muito sábia. Veja só se tem plaquinhas de quantidades de alimento que o passarinho precisa comer, que, né, o leão precisa comer. Não tem, né? Não tem. E não tem passarinho obeso, não tem leão obeso, só de cativeiro. Tem cachorro obeso, porque é o dono que dá a quantidade de comida e fala, come mais um pouco, come. Né? Enfim. Eu mudei até o horário de sono através da minha netinha, que ela levanta cedo para ir para o colégio. Então ela falou, vovó, agora me desculpa, mas é melhor, eu moro no mesmo prédio que ela. Ela falou, me desculpa, mas agora, vovó, eu vou dormir. Então você também vai para o seu apartamento, que agora eu vou dormir. Aí eu comecei a mudar meu esquema de vida. Eu deito 8h30, 9 horas, né? E levanto 6 horas todo dia. Porque eu venho aqui, maravilha! Porque eu venho aqui para casa da minha filha cuidar do meu netinho, né? Então eu mudei até o esquema. E no começo desse ano, eu nunca mais dormi depois das 10. Eu levanto cedo com muita disposição, tomo café da manhã bem cedo, 7 horas já estou tomando, antes da minha filha ir para o trabalho, almoço meio-dia em ponto. Então, aí vou mantendo, né? Como fruta, para não dar aquele intervalo muito grande, né? Perfeito, então, muito bom. Então eu tô fazendo minhas ginásticas, então eu tô indo, tô prosseguindo. A hora que eu ver que eu tô bem assim, tranquila, eu vou fazer o teste para ver quanto que eu tô. Muito bom. E o teste, a gente... Às vezes a gente fica com tanto medo de fazer o teste de glicemia, que quando você vai fazer, vai dar um pouquinho acima, às vezes, né? Lógico, Porque a ansiedade aumenta o açúcar no sangue. Isso, então, às vezes você vai medir num outro momento, que você está mais tranquila, relaxada, dá mais baixo. Mais baixa, é verdade. Então, sobre essa questão do medo do exame, o que eu quero que fique claro para você, Marli, para quem mais está ouvindo, é que a gente não deve ter medo do exame, porque o exame, ele não é um juiz que vai dar uma sentença para você e falar para você, você está fazendo tudo errado. Não. O teste de glicemia no laboratório, ele é nosso amigo. Então, ele vai mostrar pra gente o que é que a gente precisa cuidar. Então, se você vai no laboratório e faz o teste de glicemia e ele dá um pouquinho alterado, o que a gente tem que fazer? A gente tem... Peraí. Se ele deu alterado, é porque alguma coisa na minha rotina, nos meus hábitos, ainda não está bom. Então, ok, vamos cuidar disso. Né? Então, você pode ir fazer o seu exame com tranquilidade, porque o teste de glicemia, ele te dá oportunidade para você enxergar que alguma coisa não está indo bem. Não está indo bem, é verdade. Né? E que também essa coisa que não está indo bem, você pode mudar. Não é uma sentença. Não. Então, quando você vai lá e faz o teste, se, por exemplo, estava 148. Isso. Né? Provavelmente, como você fez essas mudanças, como você vai fazer exercício, tá melhorando a alimentação, vai seguir as dicas que eu acabei de falar aqui para você também. Meu netinho trouxe uma maçã para mim. Que bonitinho. É isso aí, come com casca e tudo. Ele também tá comendo, ó. Olha, Gi. Oi! Fala oi, amor. Ai, que lindo! Bom dia! Vamos mudar hábitos, né? Isso, parabéns! É isso aí. A gente é exemplo, né? Eles seguem os nossos exemplos. Tem que ser exemplo, é verdade. É isso aí.
Então, quando você for repetir o teste, que nem você falou, estiver mais tranquilo, então, no dia que você for fazer, faz uns exercícios de respiração. Tá bom. Lembra, né, disso, de que o teste ele é seu amigo e que você pode ficar tranquila. Sim. Aí, vamos supor que você faz o teste e dá um pouquinho acima de 99. Né, que o normal é até 99. E vamos supor que deu ali perto de 99, deu 100, 100 e pouquinho. Certo. Pode ser até que seja ainda um pouco de ansiedade. Não quer dizer que você está fazendo tudo errado. Então, você não precisa se desesperar. Então, o que você vai fazer? Bom, então eu vou voltar. Vou continuar cuidando dos meus hábitos. Vou lá no perfil da Gi ver o que eu posso ainda melhorar que eu não estou fazendo. Com certeza. E aí, depois de 6 meses ou um ano, dependendo aí do acompanhamento que você faz com o médico, né? Se tiver abaixo de 99, não precisa fazer a cada 6 meses, tá? A não ser que você tenha outras questões de saúde para acompanhar. Mas você pode fazer a cada 6 meses, a cada um ano, para ver como é que tá. Para ver como Mas que tá. se você olhar para os teus hábitos e você perceber, né, você conseguir enxergar, poxa, eu tô me cuidando, eu tô fazendo atividade física de forma equilibrada. Não é fazer demais, não é fazer na loucura, não é isso que resolve. Não. É fazer de forma equilibrada. Poxa, eu tô comendo, minhas refeições estão coloridas, estão completas. E aí, o que eu falei da quantidade? De observar os sinais do seu corpo. Sim. O seu corpo, ele diz pra você quando você tá saciada.